E se eu dissesse que o cansaço constante da sua mãe, ou a falta de ar do seu pai depois de subir escadas, não são apenas coisas da idade? E se forem sinais silenciosos que o coração deles está a enviar, e que nós nos habituamos a ignorar? Hoje, vamos falar sobre 5 sinais precoces e muito traiçoeiros de insuficiência cardíaca em idosos. E eu prometo que vai começar a ver algumas queixas comuns dos seus entes queridos de uma forma completamente diferente. Vamos esclarecer um ponto importante desde já. Insuficiência cardíaca não significa que o coração parou. Longe disso. Imagine que o coração é uma bomba potente que impulsiona o sangue por todo o corpo. E a insuficiência cardíaca é uma condição em que essa bomba, por diversas razões, enfraquece e já não consegue trabalhar com a sua capacidade máxima. Ele ainda funciona, mas, digamos assim, com grande dificuldade. E são precisamente essas dificuldades que se manifestam sob a forma de sintomas que são tão fáceis de atribuir a outra coisa qualquer. Então, vamos começar com o sinal número 1. É o mais comum e, infelizmente, o mais ignorado alerta. Estamos a falar da falta de ar, ou, em termos mais simples, daquela sensação de não conseguir respirar. Neste momento, talvez esteja a pensar: qual é a novidade? Todas as pessoas idosas têm falta de ar. Mas é aqui que reside o diabo nos detalhes. Não estamos a falar da falta de ar que surge depois de uma maratona ou de subir um piano para o 9º andar. Estamos a falar da falta de ar que aparece com o mínimo de esforço em atividades do dia a dia. Imagine, o seu ente querido apenas andou do quarto para a cozinha e precisa de parar para recuperar o fôlego. Ou ele tenta atar os atacadores e sente que lhe falta o ar. Até uma conversa normal ao telefone pode dar a sensação de que não consegue respirar. Este é o primeiro sinal de alerta. Ações habituais que, de repente, exigem um esforço desproporcional. Mas há um marcador ainda mais claro e específico. É a falta de ar que aparece ou piora quando a pessoa está deitada. A pessoa deita-se para dormir e, passado algum tempo, acorda com uma sensação de sufoco, precisando de se sentar de imediato. Sente como se um saco pesado tivesse sido colocado sobre o peito, impedindo-o de respirar fundo. E sabem como o corpo tenta combater isso? De uma forma muito engenhosa. A pessoa, instintivamente, começa a colocar cada vez mais almofadas debaixo da cabeça. Primeiro uma, depois 2, e de repente, nota que a sua mãe ou avó dorme praticamente sentada, rodeada por uma montanha de almofadas. Isto não é apenas procurar uma posição confortável. É uma tentativa desesperada do corpo para facilitar a respiração. Na posição vertical, o coração trabalha com um pouco menos de esforço e o excesso de líquido nos pulmões, pela ação da gravidade, desce. Por isso, se vir que o seu ente querido começou a evitar a posição horizontal, se adormece na poltrona ou constrói uma pirâmide de almofadas na cama, não é um capricho. É uma enorme, gorda e vermelha bandeira de alerta. É um dos sinais mais clássicos de acumulação de líquido nos pulmões devido a um coração fraco. Lembre-se desta imagem. Uma pessoa a dormir quase sentada. Este é um motivo de grande preocupação. Passemos ao segundo sinal, que, ao contrário da falta de ar, não só podemos sentir, como também ver a olho nu. São os inchaços. E mais uma vez, não se apresse a desvalorizar e a dizer: mas toda a gente tem as pernas inchadas ao fim do dia. Estamos a falar de algo diferente. O que são os inchaços na insuficiência cardíaca? Imagine uma bomba que não consegue bombear a água eficazmente. A água começa a acumular-se nos pontos mais baixos do sistema. O mesmo acontece com o nosso corpo. Um coração fraco não consegue bombear o sangue das pernas para cima de forma eficiente. Sob a ação da gravidade, o excesso de líquido dos vasos sanguíneos começa a infiltrar-se nos tecidos circundantes, acumulando-se lá. E onde é que vemos isso em primeiro lugar? Exato, nas partes mais baixas do corpo, tornozelos, pés e pernas. A pessoa começa a notar que, ao fim do dia, o calçado habitual fica apertado, como se tivesse diminuído um número.
O elástico das meias deixa uma marca profunda na pele, que demora a desaparecer. As pernas ficam pesadas, inchadas, como se não fossem as suas. Mas há uma forma muito simples e visível de verificar se o inchaço está relacionado com a retenção de líquidos. É o chamado teste da cova. Faça-o agora mesmo, se tiver suspeitas. Com cuidado, mas com um pouco de força, pressione com o polegar a pele na zona do osso da canela. Mantenha pressionado por uns 3 a 5 segundos e depois solte. Agora, veja. Se nesse local permanecer uma cova branca e bem definida, que demora muito a desaparecer, isso é um sintoma muito, muito preocupante. É um indicador direto de que se acumulou muito líquido em excesso nos tecidos, com o qual o sistema circulatório não consegue lidar. E, por favor, não descarte isso como sendo apenas calor, longas caminhadas ou varizes. Sim, estas condições também podem causar inchaços, mas, na insuficiência cardíaca, são, regra geral, simétricos, ou seja, manifestam-se em ambas as pernas e não desaparecem completamente, mesmo após o repouso noturno. As pernas podem desinchar um pouco, mas a sensação de pastosidade e de tecidos fofos permanece. Portanto, se o calçado começou a apertar e as pernas continuam com as covas das pressões, observe com mais atenção. Não é apenas cansaço nas pernas, é o seu corpo a sinalizar uma falha grave no sistema. Agora, falemos sobre o terceiro sintoma, e este talvez seja o mais insidioso de todos, porque a sua camuflagem é quase perfeita, e o nome dessa máscara é apenas velhice. Estamos a falar de uma fraqueza súbita e avassaladora, e de uma fadiga rápida. O que quero dizer com isto? Não é aquele cansaço agradável depois de um dia de trabalho árduo no campo ou na casa de campo. É um estado em que as forças abandonam a pessoa sem uma razão aparente. Quando as tarefas habituais, que antes eram realizadas com facilidade, de repente se tornam uma carga impossível. Imagine um celular totalmente carregado que, de repente, avaria por dentro, e agora sua bateria não dura um dia inteiro, mas apenas 2 horas. É mais ou menos assim que a pessoa se sente. O nosso corpo é um mecanismo complexo que precisa de energia e oxigênio para funcionar. E quem é o principal entregador? O correio, que leva este oxigênio a todos os órgãos e músculos. Exato, o sangue, que é bombeado pelo coração. E assim, quando a nossa bomba começa a falhar e não consegue garantir um suprimento sanguíneo adequado, o organismo entra em modo de economia de energia rigorosa. Os órgãos mais importantes, como o cérebro e o próprio coração, recebem a sua porção de oxigênio em primeiro lugar. Mas os músculos dos braços, das pernas e, na verdade, todo o resto do corpo, recebem o que sobra, por um princípio residual. E qual é o resultado? No final, a pessoa sente uma fraqueza constante e exaustiva. É difícil levantar-se da cama de manhã. Ir à padaria mais próxima para comprar pão parece uma escalada ao Everest. Mesmo a simples preparação de uma refeição ou a limpeza consomem todas as energias. E o mais triste é que tanto a própria pessoa idosa quanto os seus familiares muitas vezes aceitam este estado como um dado adquirido. Ora, o que é que se pode esperar? Os anos cobram o seu preço. A velhice não é só alegria. É preciso apenas descansar mais. E a pessoa começa a descansar mais, a movimentar-se menos, a confinar-se nas 4 paredes, e isso só agrava o problema. Por isso, se notou uma diminuição acentuada da atividade no seu ente querido, se ele se queixa de que não tem forças para absolutamente nada, se a sua energia se evaporou literalmente em poucos meses, não desvalorize. Isto não é preguiça nem melancolia. Pode ser um grito de socorro do organismo a quem falta, de forma catastrófica, combustível para uma vida normal, devido a um coração enfraquecido. O quarto sintoma em nossa lista frequentemente confunde até mesmo os próprios médicos, sem falar nas pessoas leigas. É fácil confundi-lo com um resfriado, bronquite
ou alergia. Trata-se de uma tosse persistente, seca ou úmida, e chiado no peito. Você deve estar pensando: espere, mas o que o coração tem a ver com isso? Tosse é coisa de pulmão. E você está absolutamente certo. O problema realmente se manifesta nos pulmões, mas sua causa principal está no coração. Deixe-me explicar essa mecânica. É crucial entender isso. Como já mencionamos, quando o coração não funciona bem, ele não consegue bombear todo o sangue que recebe dos pulmões. Imagine um engarrafamento. Os carros se acumulam, o trânsito fica lento. O mesmo acontece na pequena circulação, aquela que conecta o coração e os pulmões. O sangue começa a se acumular nos vasos pulmonares. Devido a essa pressão elevada, a parte líquida do sangue começa, por assim dizer, a vazar pelas paredes dos vasos diretamente para o tecido pulmonar, para os alvéolos, que são responsáveis pela respiração. E o que nossos pulmões fazem quando algo estranho entra neles, neste caso, líquido? Eles tentam se livrar disso da única maneira disponível para eles: tossindo. É assim que surge essa tosse cardíaca. Ela apresenta várias características distintas. Em primeiro lugar, é frequentemente seca, persistente, atormentadora, sem sinais claros de resfriado, como febre ou coriza. Em segundo lugar, assim como a falta de ar, ela tende a se manifestar à noite ou em posição deitada. A pessoa se deita e, depois de um tempo, a tosse começa a sufocá-la. Basta ela se sentar ou levantar para o ataque diminuir gradualmente. Isso acontece porque, na posição vertical, o líquido nos pulmões se redistribui um pouco e a irritação dos receptores diminui. Às vezes, a tosse também pode ser úmida. Em casos particularmente graves, pode até haver expectoração espumosa, às vezes com uma tonalidade rosada, devido à presença de sangue. Na medicina, isso é chamado de asma cardíaca. É um sintoma muito sério, que exige busca imediata por ajuda médica. Portanto, se o seu parente idoso não consegue curar a bronquite há semanas ou meses, se ele tosse constantemente, especialmente à noite, e nenhum xarope para tosse ajuda, olhe para esse problema de outro ângulo. Talvez o tratamento não deva ser focado nos pulmões, mas sim naquele motor que está criando esse engarrafamento nos vasos. E por fim, o quinto sinal. É o menos óbvio, e a sua ligação ao coração pode, à primeira vista, parecer completamente ilógica. Falamos de problemas digestivos, especificamente, perda de apetite, sensação de saciedade precoce e náuseas. Poder-se-ia perguntar: onde está o coração e onde está o estômago? Qual a ligação entre eles? A ligação, na verdade, é direta e muito forte. Como já mencionamos, na insuficiência cardíaca, o organismo entra num modo de poupança total, redistribuindo o fluxo sanguíneo em favor dos órgãos vitais. O coração e o cérebro recebem a sua porção de sangue, mas o sistema digestivo fica no fim desta lista de prioridades. O que isto significa na prática? O estômago e o intestino começam a sofrer de uma verdadeira fome de sangue. Recebem menos sangue e, consequentemente, menos oxigênio e nutrientes. Como resultado, todo o seu funcionamento abranda. A comida é digerida pior, permanecendo mais tempo no estômago. Além disso, a estase sanguínea pode ocorrer não só nos pulmões, mas também nos órgãos da cavidade abdominal, como o fígado. O fígado aumenta de tamanho, esticando a sua cápsula, e começa a pressionar os órgãos vizinhos, incluindo o estômago. E o que sente a pessoa? Primeiro, perde o apetite. A simples ideia de comer pode causar desconforto. Segundo, surge a sensação de saciedade precoce. A pessoa come literalmente 2 ou 3 colheres de sopa e sente como se tivesse engolido um tijolo inteiro. O estômago parece cheio, mesmo que tenha comido muito pouco. Terceiro, após a refeição, surgem frequentemente náuseas, peso e inchaço abdominal. Por vezes, pode haver até dor no hipocôndrio direito, devido ao fígado aumentado. Consequentemente, a pessoa começa a comer cada vez menos, emagrece
perde massa muscular e enfraquece ainda mais. Os familiares podem pensar que é depressão ou apenas caprichos da idade. Mas, na verdade, este é mais um sintoma traiçoeiro que indica que todo o sistema circulatório está a funcionar no limite das suas capacidades. O organismo literalmente grita: não me preocupo em digerir alimentos, preciso é de sobreviver. Portanto, se alguém próximo que sempre gostou de comer, de repente perdeu o interesse pela comida e começou a emagrecer rapidamente, não é motivo para se alegrar com uma dieta bem-sucedida. É um motivo para verificar o coração imediatamente. E é aqui que reside a reviravolta mais crucial e inesperada. Nenhum desses sintomas, isoladamente, grita: atenção, é o coração. A falta de ar é atribuída ao excesso de peso ou ao tabagismo. O inchaço, ao cansaço nas pernas e ao calor. A fraqueza, à idade. A tosse, a um resfriado persistente. E a perda de apetite, ao estresse. A insidiosa natureza da insuficiência cardíaca reside no fato de que ela monta seu quebra-cabeça mortal a partir de detalhes completamente comuns. E o mais terrível, perde-se um tempo precioso. A importância disso é que o diagnóstico precoce não são apenas palavras. É a chance de deter o avanço da doença, encontrar a terapia adequada e proporcionar à pessoa anos de vida ativa e plena. A medicina moderna permite controlar eficazmente esta condição. No entanto, ela é impotente se a pessoa simplesmente não procurar ajuda, considerando seus sintomas como algo normal para a sua idade. A compreensão de que a mera velhice não existe, mas sim problemas médicos concretos, é o que realmente muda as regras do jogo. Então, vamos resumir. Falta de ar em repouso, inchaço nas pernas, fraqueza súbita, tosse inexplicável e perda de apetite. Estas não são meras alterações relacionadas à idade. São 5 razões fortes para demonstrar cuidado e convencer um ente querido a procurar um médico. Obrigado por assistirem a este vídeo importante até o fim. Se consideram esta informação útil, por favor, deixem o seu like e se inscrevam no nosso canal para não perderem outros temas importantes. E agora, uma pergunta para vocês. Vocês ou seus entes queridos já se depararam com sintomas que, por muito tempo, foram atribuídos a outra coisa e depois se revelou que a causa era mais grave? Compartilhem a sua história nos comentários. A sua experiência pode ajudar outra pessoa a identificar sinais de alerta a tempo.